Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Oh Deus, eu sinto agora um peso espiritual. Oh Deus, quantos irmãos e irmãs estão aqui orando comigo diariamente, mas parece que a cada dia está mais pesado, Pai. Parece que há uma luta ferrenha, travada no mundo espiritual, contra as nossas almas. Mas Senhor, estamos aqui nos derramando na Tua presença neste momento. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem sido meu sustento, aquele que defende a minha causa. Senhor, eu te louvo e te glorifico, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de mim. Oh, meu Deus, eu te peço agora, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para contar os nossos dias, que o Senhor nos dê sabedoria para que a gente aproveite cada fase da nossa vida. Oh, Deus, nos perdoe, Senhor, pela nossa ansiedade, porque muitas vezes nós acreditamos que tudo tinha que ser do nosso jeito. Oh, Senhor, fortaleça a nossa fé, nos ensine a viver cada momento, lembrando que tudo é passageiro. As coisas boas passam, mas as coisas ruins também passam. E por isso nós cremos, Pai, que esse deserto vai passar, essas dificuldades. Nos ajude, Senhor Jesus, a esperar no seu tempo perfeito. E que o Senhor, meu Pai, nos encha de graça, de poder. Derrama a Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Muitas vezes, Pai, nós ficamos nos cobrando tanto, Pai, porque não conseguimos ser o tipo de pessoa que o Senhor quer que a gente seja. Pessoas fiéis, pessoas obedientes. Muitas vezes nós damos lugar ao pecado e nós nos sofremos muito por isso, Pai. Mas, Senhor, derrama do Teu sangue, Jesus, sobre nós. Nós somos tão pecadores, Pai, tão pequenos, ó Deus. Senhor, muitas vezes, Pai, as pessoas falam mal de nós. As pessoas, elas se levantam contra nós e julgam, Pai, sem nos conhecer. Oh Deus, tem misericórdia, Pai. Que o Senhor nos dê força, Pai, para enfrentar a jornada, Deus. O inimigo muitas vezes usa a boca das pessoas para nos afrontar, para nos acusar, para nos julgar. Mas eu creio, meu Pai, que Tu és aquele que nos defende, aquele que nos socorre, aquele que nos protege, porque Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o leão que guerreia por nós, que brada em nosso favor. Senhor, eu te peço, Pai, não deixa essa obra parar. Essa obra, Pai, é para levantar e glorificar o nome do Senhor Jesus. E o inimigo está furioso, meu Pai, contra esta obra. O inimigo está tentando de todas as maneiras sujar a minha imagem, sujar o nome do ministério. Pai, essa pessoa que está me ouvindo agora também tem sido alvo de calúnias, também tem sido alvo de tantas coisas negativas. Mas, Senhor, eu creio que Tu és aquele que nos defende, aquele que nos protege contra as artimanhas de Satanás. Pai, eu estendo as mãos aqui agora, Pai, sobre a vida dessa pessoa e eu abençoo ela. Eu te peço, Jesus, em Teu nome, eu expulso todo o mal contra esta vida, toda obra de macumbaria, toda obra das trevas contra a vida dessa pessoa, saia agora, em nome de Jesus. Eu mando embora agora toda dor de cabeça, toda dor no corpo, tudo aquilo que foi levantado contra essa pessoa que não vem de Deus, saia agora em nome de Jesus. Pai, coloca da Tua paz dentro desse coração. Tira com a mão agora, Jesus, toda maldade, todo sentimento ruim, Pai, negativo, todo sentimento pecaminoso e pensamento pecaminoso também. Arranca com a Tua mão, Jesus. E para a glória do Teu nome, que eu louvo ao Senhor, eu te agradeço, Deus, porque Tu és a nossa força, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês um trecho, um simples versículo do Salmo 90, que foi escrito e composto pelo rei Davi. Ele orou assim ao Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Glória a Deus. Irmãos, assim como as estações do ano, o verão, o outono, o inverno e a primavera, a nossa vida também é feita de fases. Guarde isso. Em cada estação, nós vivemos momentos diferentes. E como disse o próprio rei Salomão, o filho de Davi, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Tem um tempo para cada coisa,
Deus ele faz tudo perfeito. E nós sabemos que existe o tempo de fartura, o tempo de colheita, o tempo de alegria. É muito bom quando tudo vai bem, não é verdade? Mas quando a situação muda, nós passamos a viver um tempo de espera, um tempo de escassez, um tempo de choro. E ninguém gosta de passar por essas coisas. E eu sei disso porque eu já vivi em muitos desertos. Eu já passei muitas situações difíceis no qual eu achava que eu não sairia delas. E aí eu me lembro daquele versículo do Salmo 34, versículo 19, que diz que o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Então você tem que crer nessa promessa. Tudo vai passar na sua vida. Por melhor que a gente seja, por melhor que a gente tenha fé, muitas vezes a gente percebe que as nossas forças se vão, a gente percebe que os problemas tomam um tamanho tão grande que a nossa fé fica tão pequena, não é verdade? Mas aí a gente tem que lembrar também daquilo que Jesus disse em João 16, o versículo 33, que neste mundo nós teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque Ele já venceu tudo por nós. Ele já venceu tudo o que acontece neste mundo. Então, meu irmão, não desanime, não fique olhando para trás, olhe para o Senhor Jesus e tenha Ele como seu maior referencial. Amém? E talvez você esteja pensando aí, nossa pastor, mas parece que a minha vida nunca muda. Todo dia, pastor, eu até tento, eu coloco a minha fé no Senhor Jesus, eu oro contigo aqui. Eu sei que muitas vezes as coisas não saem como você gostaria, meu irmão. Mas sabe de uma coisa, se você souber viver cada estação da sua vida, crendo que tudo irá passar, com certeza você terá mais força, mais fé, mais esperança. Amém? Quando o rei Davi escreveu esse trecho que nós lemos do Salmo 90, ele estava passando por lutas. E quantas vezes nós nos sentimos alimentados com os seus salmos, não é verdade? Quantas vezes a gente lê o salmo e aquilo fortalece a nossa fé? Mas saiba que muitas vezes esses salmos foram escritos debaixo de oração, de muito clamor, de muitas lágrimas, e não foram fáceis de escrever. Da mesma forma, hoje você está passando por lutas e você não consegue enxergar algo de bom nisso, enxergar que isso pode trazer frutos. Mas saiba, meus irmãos, quando nós estamos com o Senhor, tudo vira motivo de testemunho, tudo vira uma obra grandiosa, porque Deus é grande. E saiba disso, você está deixando um legado para os seus filhos, para as pessoas à sua volta. O próprio Davi escreveu o Salmo 40, e ele começa o Salmo 40 dizendo assim: esperei confiantemente no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, Ele atendeu a minha oração e me colocou sobre uma rocha firme. E muitos verão estas coisas, temerão e passarão a confiar em Deus. Irmão, sabe de uma coisa? Hoje você está passando por lutas, hoje você está no fundo do poço, mas amanhã tudo vai virar um testemunho. As pessoas à sua volta vão passar a confiar em Deus também. Ao ver a sua trajetória, elas vão pensar assim: nossa, se Deus fez com fulano, Deus pode fazer comigo também. Então, meu irmão, saiba que você está sendo visualizado por muitas pessoas. Então não se desespere, não perca a sua fé. Em vez disso, peça sabedoria para contar os seus dias, que você saiba aproveitar cada momento da melhor maneira. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 1, o versículo 7, que o princípio da sabedoria está num coração que teme a Deus e que o reverencia. Ou seja, se você tem o temor do seu coração, você é uma pessoa sábia, uma pessoa que não vai se desesperar, não vai voltar para os prazeres da carne, você não vai buscar conselhos com os ímpios, pelo contrário, você vai esperar pacientemente até que tudo se resolva. E se tem uma coisa na vida que a vida cristã me ensinou muito, é que as coisas passam, as coisas se transformam. Hoje você pode estar com a cabeça quente, sem saber como vai pagar as contas, sem saber como restaurar um relacionamento, mas amanhã tudo pode voltar ao normal. Simplesmente coloque a sua confiança no Senhor. E eu falo isso porque muitas pessoas já estão há tantos anos no deserto e talvez exista uma razão para isso. Essas pessoas nunca se aprofundam no relacionamento com Deus, elas continuam reclamando da vida, elas sempre se voltam para as coisas dessa terra, sendo que a nossa solução, a nossa resposta está no Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Jesus é o único que não falha. O mundo, o dinheiro, a política, o poder,
as pessoas sempre irão nos decepcionar, nos iludir, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se a sua vida não está do jeito que você gostaria, se os problemas parecem que não têm fim e você não consegue ter um pouco de paz na sua casa, no seu relacionamento ou no seu trabalho, esta mensagem é para você. Deus está te dizendo hoje para você não desanimar, porque existe um tempo certo para que cada coisa se preencha, se complete no tempo perfeito de Deus. Amém? Eu vou te dar um exemplo. Um bebê recém-nascido, ele precisa crescer um pouco antes de poder comer comida sólida, não é verdade? E da mesma forma, existe uma ocasião certa para cada fase da sua vida. Na sua vida espiritual, existe a infância, existe aquele momento em que você aceita Jesus e que você fica ali no seu primeiro amor e você então começa a se alimentar da palavra do Senhor, mas muitas coisas você ainda não entende. Depois você vai crescendo, você vai ficando mais maduro espiritualmente e aí você já consegue compreender como Deus age, como Deus é. Muitas vezes você vai enxergar Deus sendo que não há uma saída aparente, mas Deus está ali por trás. E tudo isso através da experiência que você vai tendo, você vai amadurecendo. Mas o problema é quando você quer antecipar as coisas. E eu sei que o ser humano é ansioso, isso faz parte da nossa natureza. E mesmo que as coisas não aconteçam, você tem que entender, não tem nada de errado comigo, tudo está debaixo do tempo perfeito de Deus. E é interessante que a Bíblia diz, lá em Provérbios capítulo 14, o versículo 29, eu quero ler para você o seguinte: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Amém? Olha isso, irmãos. O homem paciente é aquele homem que sabe esperar, aquele homem que não é movido pelas circunstâncias e nem pelos seus sentimentos. E eu sei disso porque muitas vezes eu tive que aprender a esperar, a confiar no Senhor. Eu me lembro uma vez que eu estava esperando em Deus, eu ainda estava solteiro, esperando no Senhor. E aí uma pessoa da minha família, ela disse assim: quem garante que você irá casar um dia? Enquanto você está esperando, será que Deus realmente vai cumprir as promessas? Será que você não está perdendo tempo? Será que você não tem que fazer a sua parte? Ou você acha que Deus vai colocar a pessoa na sua frente? Irmãos, eu já sabia disso. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte. Eu sei que eu tenho que cuidar bem de mim, do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. Eu sei que eu tenho que procurar fazer relacionamentos, fazer amizades, senão não conheceria a pessoa que seria minha esposa. Mas irmãos, tem tempo para todas as coisas. Tem o tempo de você esperar e tem o tempo de você agir. E então eu entendia que naquele momento era o momento de eu esperar no Senhor. Mas aquelas palavras me machucaram muito, irmãos. E eu confesso que aquilo foi o que me fortaleceu ainda mais nas minhas convicções. E foi então que eu decidi confiar no Senhor de todo o coração. E na hora certa, a Thaís, a minha esposa, apareceu no meu caminho. Eu estava num acampamento de carnaval que tinha ali um retiro espiritual e a minha esposa já estava ali. E foi no momento que eu descansei de verdade que ela apareceu. Então, irmãos, nós precisamos entender que tem um momento de fazer a nossa parte, tem sim, mas também tem um momento de esperar em silêncio, aguardando que Deus haja em nosso favor. Amém? E a Bíblia diz em Isaías 64, versículo 4, que não existe um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então guarde isso. Enquanto você está esperando no Senhor, Deus está trabalhando em seu favor. Amém? Então, irmãos, nós não podemos apressar as coisas. Nós devemos entender que Jesus, ele tem o tempo certo. E o próprio Jesus esperou o tempo de Deus para começar o seu ministério aqui na terra. Não é verdade? O destino dele era ser o Salvador do mundo. Já estava definido. Mas tinha um momento certo para que ele começasse a cumprir o seu chamado. E enquanto esse momento não chegava, não quer dizer que ele ficou de braços cruzados, mas quer dizer que ele continuou fazendo a vontade do Senhor, sempre sendo grato, sempre sendo fiel, e no tempo certo tudo se cumpriu. Amém? Você entendeu essa mensagem? Podemos orar? Eu posso orar pela sua vida, pela sua família, pedindo que Deus acalme o teu coração. Eu sei que nós estamos vivendo dias turbulentos, não é verdade? Dias de muita batalha espiritual,
O inimigo tem soprado muitas mentiras na nossa mente, colocado o sentimento de culpa, de medo, de fracasso. Mas, irmãos, isso tudo é afronta de Satanás. Assim como o gigante Golias, ele afrontou o exército de Israel por 40 dias. Assim também o inimigo tem tentado. Ele tem tentado parar essa obra, mas eu quero dizer no mundo espiritual que ele é um grande derrotado. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia.